Quando pensamos em doação, geralmente as palavras generosidade, solidariedade e empatia vêm à nossa mente ou fazem parte das justificativas para realizarmos essa ação. Pois a MOL Impacto vai além e conecta doação com cidadania, impacto, estratégia de negócio e fortalecimento de marca. Já são mais de 80 milhões de reais doados para organizações sociais através da idealização de projetos inovadores. E quem vai contar melhor essa história é a Vanessa Henriques, gerente de projetos institucionais. Vanessa, muito obrigada por estar aqui no Na Boa. Demorou, né? Já que a gente está falando aqui de um instituto que tem anos de mercado, né? Oi, Silvia. Um prazer estar aqui conversando com você. Esse ano a gente vai atingir a maioridade, 18 anos de atuação. Então tem bastante história para contar. Espero que os ouvintes do Na Boa gostem. Bom, falar da MOL Impacto poderia ter vários desdobramentos, né? Abordando o Instituto MOL, a editora MOL e as várias pesquisas que vocês realizam, que inclusive eu baixei a última já recentemente, viu? Mas tudo começou mesmo foi com a MOL Impacto, né? Conta um pouquinho dessa história. A MOL, como eu já dei um spoiler, né, ela já existe há 17 anos, estamos aí caminhando para 18 anos. A MOL Impacto, ela é uma empresa, um negócio social. Ela não começou assim, mas depois até posso contar um pouco mais dessa trajetória. Mas a ideia é que a gente produza projetos, soluções, produtos que tragam um impacto social positivo, né? Então esse é o nosso propósito, essa é a nossa forma de trabalhar. A MOL Impacto ela é muito conhecida pelos projetos sócio-editoriais que a gente diz. Então, são uma série de publicações que a gente encontra à venda em varejos espalhados pelo Brasil inteiro. Estou falando, agora não é mais revista, é um livro que você encontra em grandes farmácias, aqueles livros de passatempo que você encontra em varejos de produtos para pets. Enfim, a gente tem uma série de parcerias, estamos presentes em todo o território nacional, combinando essa força do varejo, que tem muita gente passando por ele, tem muita quantidade, com um conteúdo de qualidade que gera doação. Silvia trouxe aí na introdução, são mais de 80 milhões doados para mais de 225 organizações da sociedade civil, é um resultado super expressivo. Essa história da MOL Impacto, a gente começa como editora MOL, a gente passa por um rebranding até para contar um pouco mais do que a gente faz, para além de ser uma editora. Em 2023 a gente faz esse rebranding e aí a gente tem um ecossistema hoje que é composto, além da MOL Impacto, que é esse negócio social que eu contei para vocês, o Instituto MOL, que foi uma frente que a gente criou para atuar no terceiro setor com conscientização para a cultura de doação, porque a gente entendeu de que a gente poderia fazer um produto incrível, tá em todos os lugares, disponível para quem quiser comprar, para quem quiser doar, mas talvez isso não faça sentido se a gente não tiver uma sociedade que entenda o poder da doação, entenda o que a doação é capaz de fazer. Então, nisso nasce o Instituto MOL, em 2020, olha só, que momento para nascer o Instituto MOL, né, quando a gente estava ali no auge da pandemia, e aí essas duas frentes, MOL Impacto e Instituto MOL, compõem o Grupo MOL, que é esse ecossistema que eu estou contando para vocês. Bom, você falou que é um negócio social, mas que no início não era bem assim. Eu, pelo menos, fico aqui pensando, né? Quais são as premissas para que um negócio seja considerado um negócio social? E se elas precisam fazer parte, né? Se esse espírito já nascer com esse objetivo de querer causar impacto, se isso já precisa fazer parte ali do core de um negócio mesmo, desde o início, né? Então, eu queria entender um pouquinho isso, até para a gente esclarecer para quem está nos escutando, que às vezes não sabe o conceito mais claro e objetivo de um negócio social, né? Então, a MOL, ela vai nascer ali em 2007 como um estúdio de produção de conteúdo. Nosso DNA é muito de produção de conteúdo, de jornalismo, de materiais impressos. Então, a MOL nasce em 2007, já com esse propósito de olhar para um lugar diferente, de ser um lugar diferente, né? Os nossos cofundadores, que são a Roberta Faria e o Rodrigo Piponzi, costumam falar que eles criaram o lugar que eles queriam trabalhar, né? Então, eles tinham ali uma insatisfação da forma como as coisas eram feitas e muita vontade de construir algo inovador.
Já em 2008, né, então um pouquinho depois da criação da Mall Impacto, começa o projeto da Sorria, que começou inicialmente como uma revista vendida na Droga Raia, depois virou Droga Raia Drogazil, né? Então as duas, a gente tinha a revista Todos também, e hoje em dia tudo isso está junto na coleção Sorria, que é um dos produtos sociais mais longevos que a gente tem aqui no Brasil. Quando eu falo de produto social, eu estou falando de um produto que você compra e, à medida que você compra, você está doando parte do valor de capa, parte do que você pagou, para apoiar alguma organização. Então, a Sorria já começa como um grande projeto que tem esse olhar social, mas a Mall ainda tinha outros projetos que não tinham essa proposta, ou seja, projetos de conteúdo que a gente realizava para marcas, sem necessariamente gerar doação. Mas a Sorria já vem fazendo sucesso, crescendo, mostrando, apontando um caminho que era possível. E aí, no fim de 2014, a Roberta e o Rodrigo decidem que a Mall Impacto vai trabalhar apenas com projetos sociais, apenas com produtos sociais, ou seja, apenas com projetos que vão gerar doação, além de produzir conteúdo, além de impactar uma série de pessoas. Então, a gente faz uma mudança. Muita gente fica em dúvida, vocês são uma ONG, vocês são um negócio, né? Então, a gente sempre coloca até nas nossas publicações, nós somos um negócio, ou seja, a gente é uma empresa, a gente dá lucro, né? A gente não esconde isso, mas a gente doa muito mais do que a gente lucra, né? Isso faz parte do nosso DNA, né? Foi uma escolha dos fundadores de criar um modelo muito único até, de gerar muitas doações, além de gerar lucro, que é reinvestido no negócio, enfim. Muita gente fala que é o setor 2,5, né? Que o setor 2 seria das empresas, né? E o terceiro setor das organizações sociais. Quando a gente fala de negócio social, é o famoso setor 2,5. E aí a gente teve essa trajetória de uma migração, mas há outros negócios que já nascem com essa pegada social, com esse propósito de causar impacto social positivo, né? A gente gosta de falar impacto social positivo porque impacto social todo negócio tem, mas ele pode ser negativo, né? Então o negócio social vem ali com uma pegada de deixar as coisas melhores do que quando entrou. A gente nem precisa aqui definir o negócio social, é isso que você falou, é isso que a Mall faz, né? É um negócio, tá tudo certo ter lucro, tem que haver lucro, né? Para a roda continuar girando, o impacto ser causado, mas ter mais além do lucro, né? Ter essa visão, esse viés e principalmente essa vontade, porque independente do que você faça, você está mostrando aí, né? Algumas frentes que vocês já atuaram, umas ficaram para trás, outras continuaram, mas o que norteia vocês? É essa vontade de causar impacto, né? E aí isso vai seguir independente das frentes que vocês forem tocando, né? Hoje, atualmente são 3, né? Tem os produtos sociais, vocês investem na cultura de doação e na gestão de impacto, não é isso? Conta um pouquinho. Isso. A gente tem os produtos sociais como carro-chefe, né? Então, esses projetos que geralmente são produtos impressos, são livros, são baralhos, calendários, que a gente vende em grandes redes varejistas por todo o Brasil para gerar uma doação super expressiva. A gente gosta de falar que a gente vende mais que o Harry Potter, assim, que as tiragens são muito grandes, assim. O projeto que a gente mantém da Sorria, ele tem uma tiragem de 500 mil exemplares a cada 2 meses, né? Então é um volume de vendas muito expressivo que, infelizmente, no Brasil a gente não vê acontecer com outros projetos impressos, né? Então, essa é uma frente que carrega nosso nome, carrega nosso negócio e que traz muito orgulho para a gente. Me tira uma dúvida. Os produtos sociais, eles são criados por vocês ou alguma empresa também procura vocês e fala, queria fazer um projeto, queria ter um produto social dentre os que eu já produzo ou transformar um produto meu? Tem esse tipo de demanda também e vocês atendem ou são só produtos criados por vocês? Hoje a gente está trabalhando com produtos criados pela Mall Impacto. Aí é uma via de mão dupla, às vezes a gente vai atrás da marca, às vezes a marca nos procura porque já viu ali em algum concorrente, enfim, já conhece o nosso trabalho, mas geralmente a criação, todo esse trabalho autoral é da Mall, né, de qual é o produto. Só que a gente está expandindo um pouco a nossa frente de negócios, então a gente imagina que no futuro próximo a gente possa tanto criar algum tipo de mecânica de doação em cima do projeto de algum parceiro, né, que é algo que a gente sabe fazer bem,
que conecta com o que eu vou falar logo mais de gestão de impacto, quanto criar um outro tipo de produto que não seja editorial. A gente está se preparando há alguns anos para atender outras frentes e a gente espera em breve ter novidades para contar. Bom, continua me contando. Você falou da gestão de impacto e tem a questão da cultura de doação também, né? Exato. Bom, gestão de impacto, então vocês podem imaginar que a gente tem uma quantidade enorme, um volume muito grande de doação para gerenciar e para distribuir. Com esses projetos gerando um valor de doação muito alto a cada ciclo, né, de venda, a gente tem uma meta de esgotamento, de tiragem, que gera doações milionárias, muitas vezes. Então, a gente tem ali toda uma expertise de gestão desse recurso e também do recebimento pelas organizações. Então, a gente trabalha com alguns parceiros com editais, outras vezes a própria empresa, o próprio varejo escolhe qual organização ele quer beneficiar, e a gente gosta de dizer que a gente não quer só dar o dinheiro, a gente quer também, de alguma forma, auxiliar a organização a usar esse recurso da melhor forma. Né? Vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem. A gente tem um projeto muito grande com a Pets, que é um varejo de produtos para animais domésticos, né, para os pets, e muitas das organizações apoiadas são protetores de animais, que são pessoas ali que, às vezes, começou de uma forma muito improvisada, assim, né? Não gosto de dizer amadora, porque eu acho que as pessoas estão ali fazendo o melhor delas, mas é isso, você tinha um quintal, alguém começou a trazer um animal, depois trouxeram outro, e o negócio foi crescendo, e virou ali uma organização, virou ali uma espécie de associação de proteção dos animais. E essa pessoa, muitas vezes, nem teve tempo de se qualificar, nem teve tempo de pensar que ela estava criando uma ONG, as coisas foram apenas acontecendo. Então, a gente gosta de atrelar essa doação também a experiências de treinamento, a experiências de, vamos pensar num plano para o uso desse recurso, será que você usa esse dinheiro para comprar ração, que é uma coisa que você precisa para hoje, ou você investe na sua estrutura para receber mais animais daqui a um ano, né? Então, a gente faz ali também esse meio de campo com as organizações, que eu acho que é um trabalho super importante, para qualificar a doação, né? Não só dar o recurso, mas também qualificar esse recebimento. Fazer o bom uso, né, da doação. Exato. E aí a gente faz isso nos projetos que a gente lidera, né, nas doações que acontecem com os projetos da MOL, mas a gente também presta esse serviço como uma espécie de consultoria para outras iniciativas de doação, que não necessariamente passam por produtos sociais, mas que querem ter esse acompanhamento do que foi feito com o recurso, do quanto a organização está recebendo, o que ela está fazendo com isso. Então, a gente faz ali isso que a gente chama de gestão de impacto. E, por fim, quando a gente fala de cultura de doação, tem a ver com o que eu já contei lá na frente, né, de produto social, cultura de doação, microdoação, né, porque cada exemplar que é vendido tem um valor ali de doação que depois gera um grande bolo, digamos, né, para ser fatiado ali e dividido. A gente precisa que as pessoas tenham um conhecimento sobre o que a gente está falando, né? Então, a gente também investe em projetos institucionais, que é bem a minha área, né? Então, em uma série de publicações, campanhas, eventos, coisas que tragam esse entendimento sobre a importância de um olhar para a cultura de doação, de um olhar para políticas de ESG, enfim, de um olhar para qual que é o papel dessa sociedade civil, qual que é o papel desse setor 2, desse setor 2,5 em impactar as pessoas e em melhorar a nossa realidade, né? Então, para isso, a gente usa a nossa força, que é a comunicação. Então, a comunicação é a nossa expertise, a gente acha que é algo que chega em muita gente, então a gente tenta trazer uma certa democratização de um debate que às vezes fica muito restrito ali entre organizações do terceiro setor, ou entre organismos ali internacionais, e que não chega ali nem para a empresa, nem para o consumidor, nem para o doador comum. Então, a gente tenta fazer esse papel de ponte com alguns projetos que conversam com um público mais amplo. Maravilhoso. Adoro falar sobre doação. Quero muito escutar a sua opinião sobre essa questão do engajamento, o que ainda precisa ser feito, porque eu fico sempre tentando entender o que precisa. O que é preciso fazer para realmente engajar as pessoas? Os problemas sociais estão aí, todo mundo já sabe, mas o que realmente
promove essa ação e o que deve ser feito para engajar? A gente vê outras culturas, né, que já tem mais fácil isso, já tem um entendimento, já faz parte do dia a dia, já virou hábito, já está enraizado isso, né? E a gente ainda precisa trabalhar muito isso aqui no Brasil. Eu também trabalho com a comunicação da Cruz Vermelha Brasileira, afiliada a Minas Gerais, e fico sempre pensando nessa questão da doação, porque, pelo menos no aspecto da Cruz Vermelha, a gente ainda fica muito atrelado a questões externas. Então, é a campanha da chuva, é a campanha do frio, é a campanha da fome. E aí, se não chove, não tem campanha, se não faz frio, então a campanha não arrecada tanto. E a gente não pode ficar ali refém disso, né? Porque a gente precisa dar continuidade a todas as atividades e as frentes ali que atuam. E aí eu fico realmente muito reflexiva e pensando o que de fato vai promover essa cultura de doação, né? E aí eu te pergunto, você acredita que esse fortalecimento dessa cultura é mobilizando mais a sociedade civil? A gente tem que envolver o primeiro e o segundo setor, precisa de estímulos e de incentivos por parte do poder público. Como é que vocês veem isso? Vamos lá, vamos por partes. Muito legal você trazer essa experiência da Cruz Vermelha, Silvia, porque o que a gente observa, olhando para a cultura de doação, é que o brasileiro, ele se mobiliza muito rapidamente, de forma muito expressiva, em campanhas emergenciais, né? Então, é aquilo que você falou, é a pandemia, é a enchente, é a chuva, é ali aquele momento de comoção nacional, que infelizmente acontece todo ano, toda hora, né, por questões estruturais do nosso país. E aí o brasileiro rapidamente ele responde, ele reage, ele quer participar, ele quer contribuir de alguma forma, né? Então, tem gente que fala, será que o brasileiro é solidário? Não é. Essas experiências mostram que o brasileiro é muito solidário, ele responde muito bem, principalmente a um pedido muito enfático, a uma coisa que emociona, uma coisa que une todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem o que a gente normalmente precisa para manter uma organização, que é a recorrência. Você precisa de dinheiro o ano inteiro, você não precisa de dinheiro só quando a ponte cai, quando a chuva alaga, né? Então, você precisa de dinheiro o ano inteiro, né? E na MOL a gente tenta tirar muito esse tabu de falar sobre dinheiro, de falar sobre doação, né? Porque a gente tem, às vezes, muita doação vindo de empresas, por exemplo, eu vou te doar água, eu vou te doar o meu produto, né? Mas não quer doar o dinheiro bom, né? Doar o dinheiro que precisa para pagar funcionário, para pagar conta de luz. ONG não é só de voluntário, as pessoas precisam de salário, elas precisam de estrutura para trabalhar, né? E tem uma incompreensão muito grande da necessidade desse fortalecimento institucional mesmo das organizações para manter a roda girando, né? O que é você levar uma cesta básica para um lugar remoto? É um super desafio de logística que a organização tem experiência, mas às vezes ela não tem o recurso para deixar isso rodando o tempo inteiro, né? Então a gente ainda responde muito a momentos muito específicos. O que a gente tenta trazer é a necessidade de entender a importância da doação recorrente, a importância da doação mesmo, porque parece que quando não tem nada muito grande rolando, isso sai do radar das pessoas, né? Então a gente traz que você pode deixar um valor separado, você pode ser um doador recorrente, e doador recorrente não... Às vezes tem aquela ideia de só o milionário pode doar. Não, se você doar ali R$10 todo mês, você dá uma previsibilidade para aquela organização que é muito importante. Vanessa, mas no fim, né, vai dar R$120. Tudo bem, R$120 vai resolver alguma coisa ali, vai resolver alguma dor, né? Ter essa previsão é muito importante para quem trabalha nesse setor. E o produto social, ele vem como uma outra possibilidade, porque você já ia comprar alguma coisa, né? Então, e aqui estou falando, a gente tem um guia para produtos sociais, a gente tem de tudo, a gente tem água, a gente tem camiseta, a gente tem sapato, tênis, brinquedo, enfim, a gente tem uma série de itens que a gente vai comprar, né? Porque a gente vive num mundo em que a compra não é muito opcional, a gente precisa para esse tipo de coisa, e eu posso escolher o produto que vai doar, eu posso escolher o produto que vai fazer uma coisinha além do que eu estou precisando só de suprir a minha necessidade, né? Então essa é uma forma muito interessante das empresas se engajarem, não é a única, existem ações de investimento social privado, que a gente chama, né? Então formas de fazer chegar esse dinheiro bom, fazer chegar esse dinheiro recorrente
nas organizações. O poder público também pode facilitar, né, como que isso vai acontecer, criar regulamentos, criar regras ou retirar regras, né? A gente tem hoje imposto sobre doação, que é uma coisa que atrapalha muito o funcionamento de organizações, né? Então, eu acho que todo mundo tem um pouco a contribuir. Quando você vê pesquisas de doação, por que doa, por que não doa, a gente vê muito a resposta, isso é problema do governo. Mas, tudo bem, eu não discordo dessa afirmação, mas e a nossa parte? Né? Qual que é a nossa parte? É cutucar esse governo? É também fazer algo enquanto sociedade civil? É fazer algo nos lugares que a gente trabalha, nas empresas que a gente cria, né? Então, eu acho que o problema é gigante, né? Então, quanto mais pessoas estiverem juntas, melhor. A solução chega o quanto antes, né? E escutando você falando dessa questão específica dos produtos, claro, me lembrou muito do ESG, porque hoje é isso, na hora da compra, você vai optar por qual produto, por qual marca, aquela que você já sabe que tem uma preocupação com o ambiental, com o social, que ela trabalha questões dentro, né, da empresa dela, de diversidade, de inclusão, enfim, ou você vai comprar daquela ali que você, né, que já sabe ali, ó, que ela não está ligada nisso, ou que ela é uma grande poluidora, enfim, que ela só está ali realmente por questão do lucro, né? E aí eu te pergunto, com esse crescimento do ESG, tem sido mais fácil engajar as empresas nas causas sociais, como vocês têm visto, né? Essa participação e a busca das empresas e marcas por impacto social. E aí vai muito de encontro com o que eu te perguntei. Vocês criam os produtos e depois vocês correm atrás de parceiros, ou vocês já estão ensaiando aí um outro braço que é de atender essa demanda dos produtos, das empresas querendo criar produtos e querendo causar esse impacto? Como é que vocês veem essa questão dos produtos sociais, que é o carro-chefe de vocês, né? Sim, eu acho que quando a gente fala de ESG e outras coisas que já vieram antes, né, nessa mesma linha, ou seja, de ter um olhar mais humano ali para o que o seu negócio está gerando, qual que é o impacto que você está causando, seja na sociedade, seja no meio ambiente. Como dizer assim, é uma coisa que sobe, desce, vai para o lado, vai para trás, vai para frente, né? A gente está vivendo agora um momento em que já estão decretando novamente a morte do ESG. Ele vai, ele volta, né? Então, é preciso muita resiliência para continuar atuando num setor que às vezes parece que é o sabor do vento, ele é importante, aí ele já não é mais, né? Mas eu acho que nem tudo é destruição, acho que tem coisas que permanecem e que se fortalecem. Olhando para as marcas, acho que a pandemia foi um marco em todos os sentidos, né, para a nossa sociedade mundial. Poucas vezes a gente pode falar que uma coisa que afetou o mundo inteiro, e a pandemia foi essa. A gente viu um pico de doações, tanto de indivíduos quanto de marcas. Né, a gente via muito, tinha literalmente uma sessão no Jornal Nacional para falar o que as marcas estavam fazendo, o que elas estavam doando. Depois, isso tem um lugar de acomodação, vai refluindo um pouco, né? Ele não fica nesse patamar tão alto da emergência, é esperado. Mas quando a gente vê, por exemplo, uma emergência recente que a gente teve com as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente percebeu que as marcas já estavam mais atentas de que elas tinham que fazer alguma coisa, elas tinham que se posicionar, elas tinham que colaborar de alguma maneira, de uma maneira que na pandemia a gente via um pouco improvisada, um pouco, um fez, outro fez, então eu vou fazer também e tal. Agora a gente já vê uma coisa um pouco mais coordenada, né? Tem ali uma curva de aprendizagem e o entendimento de que as pessoas vão cobrar essa participação, vão cobrar, enfim, algum tipo de solução, de contribuição na solução de uma crise, inclusive de marcas. A gente tem uma iniciativa que é o Guia Molde Produtos Sociais. Ele é um estudo. Então, eu disse que a gente trabalha com produtos sociais, mas os nossos produtos não são os únicos que estão no mercado. Aliás, tem uma série de produtos aí. E aí, o que a gente fez? A gente publicou a primeira edição em 2022, olhando para produtos que estavam ali sendo comercializados durante a pandemia, campanhas que estavam sendo feitas ali entre 2020 e 2021. Tá, vamos sair, dar um zoom out, né? Então, além da gente produzir, vamos ver o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras marcas estão produzindo, o que elas estão trazendo ali.
E aí a gente já fez 3 edições do guia, estamos produzindo a 4ª agora, sempre com esse olhar principalmente da comunicação desse produto. Então, ele tem alguma coisa no rótulo. Eu gosto de usar um exemplo simples. É muito diferente você dizer que parte da renda vai ser destinada a instituições de caridade. É muito diferente de dizer 100% do lucro doado para a ONG X. Né? Então, você tem uma clareza ali de informação que faz toda a diferença para o consumidor também. Né? Então, a gente sai de uma campanha mais nebulosa para uma coisa muito mais assertiva. E fazendo guia por 3 anos, né? Agora 4 anos seguidos, eu estou na coordenação desse projeto desde o início, a gente percebe que as campanhas estão ficando mais robustas. Elas não estão aumentando necessariamente de quantidade, infelizmente, que é o que a gente gostaria de ver, mas elas estão ficando mais robustas, elas estão ficando mais bem produzidas. Então, tem uma preocupação de informar, de colocar na rede social, de chamar um influenciador, enfim, de ter ali uma campanha de comunicação e um impacto relevante, comunicado, lembrado para o consumidor. Eu acho que, por mais que a gente veja muito discussão do ESG, está em alta, está em baixa, né? Essas flutuações, quase como um mercado de ações com relação ao ESG, muita coisa permanece. Eu acho que as marcas estão entendendo que ter uma causa já não é uma opção, é quase uma realidade, né? É algo que o consumidor vai cobrar. E, assim, não é uma causa, são várias. É uma causa sua, é uma causa do consumidor, é uma causa do colaborador. E se tiver uma emergência que não tem nada a ver com a sua causa, você também vai ter que atuar. Então, a gente está mudando de patamar do que é esperado das empresas e muitas delas têm reagido. E, enfim, a gente espera que cada vez mais tenha esse entendimento e um poder de reação cada vez mais rápido. Eu também não acredito que o ESG tenha sido uma onda, né? Eu brinco, algumas pessoas me falam isso e eu falo, olha, quando você vai num supermercado e você já aderiu à questão da sacola reutilizável, você consegue sair agora de um supermercado lotado de sacola plástica de novo? Aquilo passa a te incomodar, porque você já incorporou. Então, não tem como voltar atrás. Eu brinco com algumas pessoas que falaram isso para mim. Eu falo, uma vez sem plástico, sempre sem plástico. Você não fala, não, chega, não quero mais fazer isso. Vamos voltar a emitir gases mesmo. Nossa, né, não tem como. Quando você já entende o seu poder de impacto e o que está ao seu alcance fazer, não tem como voltar atrás. Eu fico pensando realmente se às vezes as empresas que estão aí tentando jogar contra, porque foram na onda, isso aí que você falou, né? Se tem tantas fazendo, eu preciso fazer, a pandemia deu essa impulsionada e agora eu não consigo mais manter, vem o greenwashing, que muitos já viram que não dá para enganar mais, que a fiscalização, os consumidores, né, também estão cada vez mais de olho e aí se adequando. Né? Agora, quando você fala da questão dos conteúdos, do guia, né, dos produtos sociais, eu sou uma consumidora assídua e ferrenha de todos esses conteúdos que vocês produzem, porque eles são muito ricos, eles dão um direcionamento muito certeiro mesmo para essas empresas, para elas entenderem o caminho que elas devem chegar, né? Como é que é feita essa produção? É uma equipe interna ou é terceirizada, né? Vamos citar aqui também, né, que saiu recentemente o relatório A Música como Mobilizadora de Doação, tem as tendências para as marcas com causas, o varejo com causa. De que forma que vocês têm visto que todos esses conteúdos contribuem com o trabalho de vocês e das empresas, né? Bom, primeiro eu vou agradecer o elogio. Acho que quem trabalha com conteúdo, o maior recompensa que você pode ter é alguém falar li, gostei, apliquei, né? Acho que é tudo que quem trabalha com conteúdo quer, né? Com certeza. Então, obrigada pela gentileza. Olha, a MOL Impacto, ela faz muitas coisas. O Grupo MOL, né, para já englobar ali o que é feito também pelo Instituto MOL, a gente tem ali um bichinho da produtividade, de trazer muita coisa para o mundo, de não perder momentos, né? A gente é uma equipe composta por muitos jornalistas, então a gente tem essa coisa do timing, né, de não perder a discussão, e é algo do nosso DNA que a gente adora fazer. Bom, trazendo sobre os projetos, sobre essas publicações, pesquisas, a gente, geralmente, a ideia nasce aqui,
a proposta, que mensagem que a gente quer passar, que formato é esse. Tudo isso é pensado internamente, né, para atender dores nossas, dores dos nossos clientes, dos nossos parceiros, né, assuntos que a gente está vendo, poxa, ninguém está falando sobre isso, então a gente precisa falar sobre isso. Então, geralmente nasce assim essa ideia. E aí a execução, às vezes a gente tem que recorrer a algum fornecedor terceirizado, mas em geral essa coordenação e essa concepção é toda da Mau Impacto. Então isso é algo que já faz parte do nosso DNA. Eu queria contar assim um pouquinho, né? Acho que até para o pessoal conhecer, Silvia já está totalmente por dentro, mas de repente você que está ouvindo nem tanto, né? Vou contar um pouco das iniciativas da Mau Impacto e depois do Instituto MOL, para não confundir, porque é normal essa confusão, né? Então, dentro da Mau Impacto, nesse chapéu de projetos institucionais, a gente tem o Guia, que eu comentei, que é um projeto de pesquisa, de estudo mesmo dos produtos sociais. Depois a gente classifica eles entre 1 e 5 estrelas, ele está disponível online, acho que depois a gente pode deixar tudo isso na descrição, para não ficar aqui lotando de links, mas pelo nome no Google você vai achar. A gente tem também a pesquisa Varejo com Causa, que foi uma pesquisa que a gente tem feito bianualmente, para olhar que iniciativas o varejo está colocando, então, seja produto social, seja arredondamento de troco, seja outras campanhas de conscientização, o que está acontecendo nesse mercado do varejo, que nos diz muito respeito, porque os projetos que a gente faz na MOL são geralmente em parceria com varejos, né? A gente alia essa giganteza, essa força do varejo para unir forças com a força da doação e criar números estratosféricos, que é do tipo que a gente gosta. Então, é uma pesquisa também que a gente faz com esse olhar. A gente fez um relatório de tendências, essa foi novidade, foi a primeira vez que a gente fez ali no finzinho de 2024, referente a 2025, então ainda está em tempo de você consultar as 10 tendências que a gente listou para quem trabalha com impacto social, seja uma organização, seja uma marca. A gente quer conversar com todo mundo e quer justamente aproximar esses dois pilares, então também está disponível, todo esse conteúdo é gratuito. E aí, dentro do Instituto MOL, e assim, eu vou contar também com um pouco mais de proximidade, porque eu mesma fiquei no Instituto MOL desde o comecinho, depois eu migrei para a Mau Impacto, mas conheço, enfim, executei boa parte dos projetos que estão por aí e outros novos muito incríveis estão surgindo. O Instituto MOL ele já tem esse DNA de criar projetos que comuniquem, que falem com muita gente e que abram a cabeça das pessoas para doação, né? Então, na Mau Impacto, a gente tem essa proposta mais ligada a negócios, mais ligada a marcas, que é para impactar esse público. No Instituto MOL, a gente quer falar com todo mundo, a gente quer falar com o doador, a gente quer falar com a organização e também com as empresas. Então, esse estudo da série Doar Brasileiro, que você comentou, Silvia, olhou para a música como esse lugar de mobilização de doação. Então, a gente vê cada vez mais, seja a Ludmilla foi doar sangue, de repente o banco de sangue explode de gente querendo doar sangue, né? Enfim, até além da sua capacidade, ou seja, uma pessoa fez uma postagem e isso tem um impacto enorme. Então, o quanto o brasileiro admira essas celebridades, esses músicos, cantores, né? E como isso pode ser um efeito muito poderoso de falar mais sobre doação, de arrecadar recursos, né? A gente tem o ingresso social, enfim, uma série de iniciativas que estão surgindo e que a gente quis pesquisar e colocar ali uma lente para que as pessoas prestem atenção e incorporem seus shows, festivais, enfim, comunicações no geral. Essa série ela também começou com um estudo sobre o esporte, que também é outro vetor muito importante de doação. A gente vê uma série de ex-atletas que montam organizações sociais. Então, o esporte também é esse lugar de inspirar novas gerações, inspirar novos doadores, né? Fazer ali uma diferença. Então, esse estudo também olhou para esse papel do esporte. Eu, inclusive, descobri alguns institutos por causa dessa pesquisa, por causa desse estudo. Olha só, que legal. Que alguns eu já conhecia, e aí lendo, eu fui vendo assim, caramba, tem muita gente que né, pegou da sua história, da sua trajetória, e criou o instituto, que está causando impacto. Eu descobri muito por causa dessa pesquisa.
pesquisa e também de várias possibilidades que existem dentro do esporte que a gente nem imagina, né? Exato, é isso. E acho que o Instituto tem uma série de iniciativas, vale conhecer todas elas com profundidade, mas tem uma que eu sempre vou levar, que é o Descubra a Sua Causa, que é um teste online. Lembra do teste que a gente fazia? Teste Com de certeza. que princesa da Disney eu sou, né? Que comida que eu gosto, que me representa, né? Teve uma época que os testes eram super comuns, acho que no fim eles ainda são muito usados, né, pela sua facilidade. E a gente tem um teste que foi criado até em parceria com o IDES, que é o Descubra a Sua Causa. É um teste online, disponível para todo mundo, que você responde ali algumas perguntas sobre você, sobre o que te move, o que faz seu coração bater mais forte. E ali você tem a sugestão de qual que é a sua causa e pode se inscrever na newsletter, receber conteúdos, receber indicações. Olha, está acontecendo isso. Preste atenção nisso, se essa é a sua causa, se mobilize, né? Então a gente fala que é o nosso horóscopo, tem até o ascendente, ou seja, tem essa causa. Ele é maravilhoso, porque eu escuto muito isso: "Ah, eu queria ajudar, não sei como. Ah, eu queria fazer um trabalho Uhum. voluntário, não sei quem que eu procuro". E eu sempre falo isso: "O que que você gosta? O que que toca mais o seu coração?", né. Às vezes até empresas falam para mim: "Ah, a gente queria fazer alguma ação, mas eu não sei o que que poderia ser". O que que você já faz? Qual que é o seu público, né, que ali já tem um norte. E vou te trazer uma curiosidade: o Na Boa, ele tem esse podcast aqui, mas ele também é uma coluna numa rádio aqui de Belo Horizonte, que é a BH-FM. E eu também levo algumas pílulas, alguns conteúdos durante toda a programação. E em um desses conteúdos eu citei o Descubra a Sua Causa. Se você quer fazer trabalho voluntário e não sabe, faça esse teste. E Vanessa, umas 10 pessoas me escreveram assim: "Eu não peguei direito, eu estava no meio do caminho, eu estava no trabalho, eu estava no trajeto", enfim. "E você falou de um teste, como é que é mesmo? Me passa o site direito que eu quero fazer". Ai, que Deu incrível. tanta repercussão, foi tão legal, que aí você vê que realmente as pessoas querem, mas não sabem como, né, e descobrir o que move já é um excelente início, né, já é, na verdade, o começo de tudo, né. Sim, o Descubra a Sua Causa, o Instituto MOL merecem um episódio só deles, porque é muita coisa É. incrível acontecendo, mas acho que a mensagem é essa, né? Tocou ali a pessoa que estava dirigindo, ouviu rapidinho e ficou com vontade de fazer, se engajar, né? Olha como a comunicação ela é É, poderosa, né? Como às vezes a gente só precisa de é. uma fagulha ali para acender uma chama bem forte. É, com certeza. Você citou aí, né, um pouquinho dos resultados que vocês já tiveram de cases aí que deram certo, mas acho que quando a gente traz para a prática, a gente mostra esses exemplos, todo mundo consegue entender melhor a proposta, né, da MOL e o quanto essa cultura de doação também é possível. Quais outros cases que você pode trazer aqui, que você pode para exemplificar tudo isso que vocês estão falando, tanto dos produtos, dessas pesquisas, da MOL Impacto de forma geral? Eu gosto de citar sempre o exemplo da Sorria, que é o nosso projeto pioneiro, muito atuante, muito revigorado, atingindo muitas pessoas, né? É o nosso projeto em parceria com a Raia Drogasil. Começou como revistas, hoje ele se propõe a fazer livros, né? Atualmente a gente está aí com um livro em parceria com a Natália Arcuri, que é conhecida pelo Me Poupe, né? Então a gente está falando um pouco de ansiedade financeira, ou seja, como questões relacionadas ao uso do dinheiro podem afetar a nossa saúde, como a gente pode equacionar melhor essas coisas. A Sorria ela é um fenômeno, assim, ela já tem mais de 60 milhões doados, a gente comemorou no ano passado. É um projeto muito impactante, a gente trabalha por meio de editais, a gente já beneficiou muitas organizações, eu não sei de cabeça quantas, mas assim, é um trabalho muito impactante, já foi feito ala de hospital com a doação que foi gerada por proporcionar isso para pacientes, para pessoas que são atendidas pela nossa organização. As histórias são super emocionantes, né? Então eu acho que a Sorria é o nosso carro-chefe, é o nosso modelo que dá mais orgulho e que a gente gostaria de replicar em muitos outros lugares. E um caso super legal também, que a gente chegou num marco muito bacana no passado, foi essa parceria com a Pets, que eu citei, né? Que chegou também a doar 10 milhões de reais, é um fenômeno. Eu acho que a causa dos animais, ela tem ganhado muita força, se você for olhar
pesquisa Doação Brasil, pesquisas de comportamento de doadores, sempre apontam o quanto ela tem crescido, né? Enfim, acho que outros tipos de levantamentos de comportamento, né, contam ali quanto os animais têm feito parte da família, quase, né? E como é uma causa que engaja muito e que, infelizmente, também é uma questão que precisa ser equacionada ali. Então, os produtos da Petz, eles têm uma ligação muito forte, muito emocional ali com quem tem o seu bichinho e quer ajudar outros bichinhos para que ninguém passe fome, seja abandonado, né? Enfim, então eu acho que é um caso também super poderoso que a gente adora citar. Ai, tem muita coisa. Vou parar aqui, então a gente fica até amanhã. Não, e tem muita coisa por vir também, né? Que era a minha próxima pergunta, o que a gente pode esperar da MOL para esse ano, com tantas temáticas aí, ó, né? A questão da crise climática, que a gente já está falando muito, vamos ouvir falar durante não só esse ano, mas nos próximos anos aí, a questão da migração, vem a COP. Algum spoiler que você já pode dar pra gente? Bom, vamos lá, vamos ver o que eu consigo falar sem entregar o ouro, né? Bom, a gente tem um projeto muito bacana que é a Floresta MOL. Ele é um projeto de restauração florestal, ou seja, a gente tem ali uma parceria com a SOS Mata Atlântica de pegar uma região que estava degradada e replantar, plantar mudas, recuperar essa área, né? Até como uma forma de compensação ambiental pelo que a gente faz, né? Acho que tem uma visão de como a gente trabalha com papel é pouco ecológico, e muito pelo contrário, porque o papel é uma das cadeias mais certificadas, mais controladas e mais limpas que existem, né? Então, a gente faz isso para compensar emissões muito mais relacionadas a transporte, distribuição desses produtos, né? Do que exatamente pelo papel em si. E a Floresta MOL a gente quer chegar em 100 mil mudas plantadas, já foram 25 mil, vamos ter aí um novo ciclo de plantio em breve, e é um projeto que a gente se orgulha muito e que tem conexão com esse assunto da COP, que tem vindo por aí, né? Então, eu acho que muitas empresas ainda estão se perguntando o que fazer, né? Como que elas podem contribuir. Lógico, eu não sou especialista em sustentabilidade, em materiais, enfim, o que pode ser feito para reduzir, mitigar impacto, mas eu acho que esse exemplo da floresta mostra o quanto as empresas conseguem, de alguma forma, impactar, regenerar ecossistemas. A gente tem um vídeo, né, e fala, a gente resolveu investir na melhor tecnologia que existe para purificar o ar, para melhorar as coisas, né, para a água, que é a árvore, né? A árvore é uma solução tecnológica incrível. E por que não plantar mais árvores para ter esse lugar, ter essa recuperação, né, de algo que todo mundo adora a árvore, ninguém gosta dela no seu quintal, na sua calçada, né? Então, peraí, a gente precisa repensar o que a gente quer para esse futuro, né? E essa discussão ambiental, eu acho que ela vai ganhar muita força, principalmente no segundo semestre aqui no Brasil. E a gente tem também iniciativas olhando mais para marcas, para empresas. A gente percebe que tem ali uma vontade de fazer coisas diferentes. Sabe aquele papo do quero ajudar, mas não sei como, que a gente ouve do doador? A gente também ouve da empresa. Então, a gente está criando uma série de materiais, de iniciativas, olhando para empresas que querem se engajar de uma forma consistente, de uma forma honesta, aberta, né, sem medo de cancelamento, nada disso. Então, a gente está ali com alguns projetos, até o guia vai entrar nisso, o relatório de tendências também, mas em breve aí a gente vai ter novidades. Acho que vocês podem acompanhar as nossas redes sociais, @MOLimpacto, que vocês vão conferir aí as novidades, vão surgir nos próximos meses. Isso é maravilhoso, né? Ou seja, vocês atendem quem quer causar impacto no primeiro, no segundo, no terceiro setor, no 2,5, né? Tem para todos os públicos, por isso que é tão impactante dessa forma, né? Porque vocês realmente atendem a todos que querem causar impacto. Eu espero muito que eu tenha inspirado aí quem está nos escutando. Que satisfação, que alegria ter apresentado um pouquinho mais desse trabalho tão relevante, necessário, né? E vida longa, precisando, estou aqui.
aqui e vamos voltar para você contar aí todas essas novidades daqui a pouco também, né? É isso, Silvia. Muito obrigada pelo espaço, por poder contar um pouco da nossa história, por poder inspirar quem está nos ouvindo a conhecer mais, a mergulhar mais. Acho que tem muita coisa legal aí para a gente conhecer e fazer. Então, deixo o convite para vocês entrarem nos nossos sites, né? molimpacto.com.br, institutomol.org.br, redes sociais, @molimpacto, @institutomol. Com isso, vocês já vão ter aí conteúdo para alguns dias para digerir. E também a gente está super aberto a receber contatos, seja por e-mail, redes sociais, podem também me procurar aí em redes sociais, LinkedIn, para seguir essa conversa. Maravilhoso. Olha, todas essas referências que a Vanessa falou estão aí nas indicações no podcast. Então é só olhar aí que a gente vai deixar registrado também, tanto o perfil nas redes sociais, quanto o site. Vanessa, obrigada. E eu pergunto para você, gostou desse episódio? Então siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse lá no meu perfil no Instagram, Silvia Castro DC. Até o próximo episódio.